iniciar a gravação. Já começou. Então, nós, iniciando os julgamentos, sessão de julgamentos, inicialmente nós vamos apreciar os destaques apresentados pelo Dr. Pedro Giuliotti e, inicialmente, do expediente número 43, 0306, 0000 2001, hífen 1, com a palavra o Dr. Giuliotti. Senhores, trata-se de um recurso contra arquivamento de notícia de fato. A representante é Isabela Demercian e o representado é RAPI, ou REP Brasil, Intermediações de Negócios Limitada. O que ocorreu? A representante Isabela Demercian, ela fez uma representação para o Ministério Público, que ela teria sido enganada pela empresa RAPI, ou RAPI, né? E a colega promotora do consumidor, ela arquivou a representação, entendendo que a matéria era exclusiva da área penal. A representante recorreu e a então conselheira doutora Mônica, ela fez um parecer mantendo o arquivamento, ou seja, contrário ao recurso. O doutor Arual, no último dia do conselho, fez um parecer pela investigação, dizendo que também, além da questão penal, envolvia também a questão do direito do consumidor. Por ser o último dia do julgamento, houve uma redistribuição do procedimento e o procedimento foi distribuído para mim. Então, nós temos o parecer da promotora pelo arquivamento, parecer da doutora Mônica mantendo o arquivamento da representação e o parecer do doutor Arual pela investigação também pela promotoria do consumidor. Eu poderia ler trechos de cada um dos pareceres e, no final, concluir o meu voto, né? Se os senhores entenderem que pelo menos, a conclusão de cada um dos pareceres, né? A doutora Mônica de Barros Desinano votou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos: o inconformismo não merece ser colhido. O inquérito civil é um procedimento administrativo investigatório de caráter inquisitorial, cujo objetivo consiste basicamente em apurar fatos determinados que revelem a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, interesses coletivos ou interesses individuais homogêneos, ou outros que o Ministério Público incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, dentre elas a propositura da ação civil pública. Realmente, do quanto até aqui apurado, não se extraem indícios de lesão aos direitos dos consumidores por parte da representada, que demonstrou vir adotando todas as medidas cabíveis para garantir a segurança dos consumidores que se utilizam de sua plataforma, inclusive alertando-os de que não solicita qualquer pagamento extra em máquinas de cartão de entrega. Ao que tudo indica, a representante foi vítima de golpe, fraude eletrônica, praticada por terceiro, já registrada em boletim de ocorrência, que encerrará a pertinente investigação na esfera criminal, não sendo possível que do relato da recorrente se identifique qualquer indício de infração a direitos ou interesses difusos, interesses coletivos ou interesses individuais homogêneos, não há justa causa
para instauração de investigação por parte do Ministério Público. Diante do exposto, o voto é pelo desprovimento ao recurso. Posteriormente, o doutor Arual Martins apresentou um voto divergente. Com a devida vênia da nobre conselheira, ouso dela discordar. Diversamente do entendimento da senhora relatora, vislumbro conduta negligente e culpa em elegendo por parte da empresa Rappi nos fatos aqui tratados. Tais fatos, como se depreende das informações do site Reclame Aqui, são uma constante envolvendo a empresa. A alegação da empresa de que se trata mera intermediária entre os fornecedores e os consumidores finais é de todo descabida, posto que integra a cadeia de serviços prestados. Por primeiro, deve ser observado que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à justiça, responsável pela defesa da ordem jurídica e tutela dos interesses sociais e dos individuais disponíveis. E que, dentre as funções institucionais do MP, destaca-se a promoção do inquérito civil e da ação civil pública tendentes à proteção de interesses meta-individuais, dentre estes os direitos dos consumidores. No caso vertente, há uma relação de consumo entre os prestadores de serviços de entregas e os usuários intermediados e geridos pela recorrente. Ademais, tal prestação de serviço é pulverizada entre os consumidores de forma acessível e direta, bastando para tanto a instalação do seu aplicativo. Ao realizar tal instalação, nasceu uma relação contratual de consumo, não importando se tratar de contrato material ou virtual. Neste sentido, ele cita aqui um autor, né, o Tarcísio Teixeira, o contrato celebrado na internet entre o usuário e o proprietário, provedor ou site deve ser considerado consumidor e o proprietário do provedor, site, fornecedor para todos os efeitos, segundo Tarcísio Teixeira. Aí a legitimidade do Ministério Público, ele cita também o conselheiro Arual, então conselheiro Arual, Américo Ribeiro Magro e Hugo Crivelin Agudo. Em análise de similar aplicativo Uber, anoto que o Código de Defesa do Consumidor, lei principiológica por vocação, goza objetivamente de um campo de aplicação difuso. Né? Segundo esses autores, a relação do Uber, a relação do Rappi e os consumidores, sim, que era uma relação de consumo. E conclui, então, o conselheiro Arual. Fixada a relação consumerista difusa e legitimada, é legitimada a intervenção do Ministério Público para a apuração do dano coletivo. Deve ser, sim, analisada a responsabilidade da empresa Rappi. Caso idêntico foi analisado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo aplicativo idêntico, no caso, o Uber. Asseverou a Corte Paulista que a relação entre as partes é tipicamente de consumo, estando a ré, portanto, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo pelos danos causados ainda ao consumidor. Acrescenta ainda o nobre relator do acórdão que o entregador estava cadastrado na plataforma Uber para a realização de entrega de compras realizadas pelo aplicativo, de modo que participava ativamente da cadeia de consumo e, por conseguinte, não pode ser considerado como terceiro na forma pretendida pela ré. Assim, denota-se que o caso envolve hipótese de fortuito interno que, portanto, está intimamente relacionado aos riscos da atividade empresarial lucrativa desempenhada pela ré, não se cogitando de rompimento do nexo causal. No tocante à questão de fundo, restou incontroverso que o autor foi vítima de golpe, popularmente chamado golpe do delivery, que foi aplicado pelo entregador cadastrado na plataforma da referida.
Assim que pese a ausência de subordinação ou relação empregatícia entre o entregador e a ré, fato é que foi por meio da vinculação entre ambos que foi possível a aplicação do golpe, devendo a fornecedora do serviço responder pelos atos de seus prepostos. Está aqui o acordo citado aqui por então conselheiro Arual Martins. Assim, os elementos carreados nos autos deixam patente a responsabilidade solidária da empresa Rappi, bem como carreou-se aos autos informações de um número considerável de consumidores lesados pelo golpe do delivery, o que impõe a efetiva atuação ministerial. Neste sentido, divergindo da nobre conselheira relatora, voto pelo provimento do recurso para que prossigam as investigações, visando não só apurar eventual responsabilidade da empresa Rappi, mas também criar uma rede de proteção e de confiança aos consumidores. O feito foi redistribuído, né, pois o voto divergente foi proferido na última sessão do colegiado da gestão 2020 e 2021 e não houve oportunidade para o seu julgamento. É a síntese do necessário. O recurso em epígrafe comporta deferimento. Respeitado o entendimento da douta promotora de justiça e da douta relatora, peço vênia para acompanhar integralmente o voto substancioso divergente preferido pelo muito digníssimo Conselho Arual, que determinou o prosseguimento das investigações, visando não só apurar eventuais responsabilidades da empresa, mas também criar uma rede de proteção e confiança aos consumidores. No caso vertente, restou incontroverso que a vítima foi vítima de golpe popularmente chamado de golpe do delivery, que foi aplicado pelo entregador cadastrado na plataforma da representada. Assim que pese a ausência de subordinação ou relação empregatícia entre ambos, fato é que por meio da vinculação é que foi possível a aplicação do golpe, devendo a fornecedora do serviço responder pelos atos de seus prepostos. Portanto, a relação entre as partes é tipicamente de consumo, estando a representada sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Outro sim, há informações de que um número considerável de consumidores lesados pelo golpe do delivery, o que impõe a efetiva atuação ministerial. Assim, necessária a instauração de inquérito civil para o aprofundamento das investigações quanto aos fatos noticiados pela recorrente, a fim de que, uma vez esclarecidas as questões levantadas, as medidas que eventualmente couberem sejam tomadas para o resguardo dos interesses envolvidos. Por fim, registre que o fato da tramitação de expediente a fim de se apurar prática criminosa em nada obsta a instauração de inquérito civil, uma vez que ambos os expedientes se referem a procedimentos de esferas diversas, devendo-se ressaltar que a apuração de ocorrências de crimes não obsta, obviamente, o reconhecimento de atos e a prática de danos na esfera civil, especialmente no que se refere a dano coletivo de expressiva relevância e interesse social. Assim, voto pelo provimento do recurso manejado contra a decisão de deferimento da representação, em respeito ao convencimento e da independência funcional da ilustre promotora de justiça, subscritora da decisão guerreada, sugiro que seja proposto à digna Procuradoria-Geral de Justiça a designação do promotor de justiça substituto automático para oficiar nos autos até encerramento, com eventual propositura e acompanhamento das medidas que se fizeram necessárias. É assim que voto, senhor presidente, e estou à disposição deste colegiado para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Giuliotti, a quem cumprimento pelo brilhante voto, e indago se algum dos conselheiros deseja manifestar-se.
Senhor presidente. Pois não, com a palavra, doutor Bonilha. Eu agradeço a oportunidade e pelo que me é dado perceber, de fato, a questão não se exaure na órbita criminal. Há aí uma cadeia na prestação de serviços, caracterizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque há, evidentemente, um contrato de consumo celebrado. O entregador do produto solicitado era cadastrado na empresa RAP. Portanto, funcionava como se dela preposto fosse. E há de se caracterizar, em princípio, uma culpa em eligendo caracterizadora da responsabilidade a ser apurada fora do âmbito criminal também, porque ingressa, a meu juízo, na órbita da tutela coletiva, em especial quando checarmos esse festejado aplicativo ou site Reclame Aqui, não é? Muito usado, eventualmente já foi ou será usado por algum de nós aqui, por conta da má prestação de serviços, né, que nós temos sido vitimados. Eu penso, como o nobre conselheiro relator, doutor Giuliotti, que se deva dar provimento ao recurso e se oficiar à Procuradoria-Geral para que, preservada a convicção do promotor que requereu o arquivamento, outro venha a ser designado para que se inicie as investigações no âmbito da tutela coletiva. Esse chamado golpe do delivery é algo bastante frequente e se viabilizou, nesse caso, por conta do cadastro prévio do entregador na empresa prestadora de serviço. Então, essa concatenação de atos, essa responsabilidade na cadeia de coautoria, gera uma solidariedade, a meu juízo, que reclama ser apurada na órbita do Código de Defesa do Consumidor, portanto, na órbita dos interesses difusos e coletivos e individuais homogêneos. Eu quero apresentar modestamente aqui o meu voto, acompanhando o posicionamento do conselheiro Giuliotti. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Mais alguém deseja manifestar-se? Eu gostaria, doutor João. Pois não, com a palavra, doutor Calil. Na verdade, é um esclarecimento do relator. Pelo que eu entendi, o entregador alterou o valor da compra, é isso? Sim. Ela passou o cartão 2 vezes, né? O entregador disse a ela que não foi efetivada a compra porque não conseguiu passar o cartão. E quando ela foi ver na conta, foi descontado um valor de R$ 3.200. E o entregador a enganou, né? O teu cartão não passou. Não foi possível concretizar a compra. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, doutor Calil. Mais alguém deseja? Doutor João, gostaria de manifestar, na verdade... Obrigado, doutor João. Na verdade, esse fato relatado pela iniciante revela que o consumidor está a descoberto. E está a descoberto porque a entidade denominada RAPI, a empresa, não está adotando as providências necessárias para evitar esse tipo de situação, tampouco pretendendo se responsabilizar quando ocorre. Então, veja, a questão ela não é individual, ela é coletiva. É preciso pugnar, compelir a empresa RAPI que adote providências para evitar esse tipo de situação, estando ela ciente também que ela e precisa fazer isso, porque ela é a responsável, não é, por esse tipo de ocorrência. Ela que trate de colocar em contato com os consumidores, não é, pessoas que possam atuar de forma escorreita. Então, vejam a importância da atuação da Promotoria do Consumidor para evitar que centenas ou milhares de pessoas sejam lesadas por conta disso. Há necessidade, sim, de compelir a RAPI
a se responsabilizar por casos como esse e adotar providências necessárias para que isso não ocorra, ou ao menos torne-se mais difícil de ocorrer, protegendo, sim, o consumidor. Então, eu voto nos termos do relator também. Obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Doutor da Ponte e o doutor Marco Antônio, doutor João. Pois não, doutor da Ponte, com a palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de manifestar no sentido de que, com a devida vênia da ilustre relatora anterior, me parece que ela parte de uma premissa equivocada, que a ocorrência da prática de eventual crime faria com que a relação de consumo ficasse absolutamente afastada. Entendo, salvo o menor juízo, que são duas esferas absolutamente diferentes. Não há dúvida nenhuma de que o funcionário da empresa Rappi, ele cometeu um crime, é indiscutível isso. Mas não é menos verdade também que a empregadora, ela não se cercou dos cuidados devidos e muito menos de protocolos para evitar que essa prática pudesse ser efetivada. Então, não houve preocupação alguma em relação a isso. Se nós estivéssemos falando no âmbito envolvendo empresas, nós estaríamos discutindo a necessidade ou não de compliance. O fato concreto é que a empresa não observou uma série de protocolos que deveriam ter sido exigidos por parte de seus funcionários. E o desvio de conduta de um deles, evidentemente, não pode ser atribuído única e tão somente no âmbito do direito penal, abandonando por completo a relação de consumo que existe. Então, eu quero aqui reiterar os argumentos apresentados pelos colegas Bonilha, Saad, cumprimentar o atual relator, Dr. Giuliotti, e dizer que, pelo meu voto, eu também, respeitado o entendimento da ilustre promotora de justiça e da então conselheira relatora, eu dou provimento ao recurso. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor Marco Antônio, com a palavra. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Reiterando os termos apresentados pelos nobres conselheiros anteriormente, só gostaria de fazer um destaque que, em 2021, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em relação, reconhecendo a relação consumerista entre a empresa semelhante, a Uber, que, entre aspas, através de seus termos, tenta limitar sua responsabilidade, expondo que não será responsável por nenhum dano, obrigação ou prejuízo decorrente do uso de seus serviços ou de qualquer serviço de um prestador terceiro, o que viola o Código de Defesa do Consumidor, expressamente nos termos do artigo 66 e as convenções estabelecidas entre as partes ao aderirem ao referido aplicativo. Decisão de 2021 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescento somente este dado, entendendo que há uma, entre aspas, com devido respeito, uma confusão, fecho aspas, entre as esferas administrativas e a esfera criminal, não podendo a esfera criminal servir como meio a obstar até mesmo que o ônus da prova em relação à responsabilidade ou não é do consumidor, mas sim daquele que presta e se dispõe a prestar um serviço. Voto com o relator. Muito obrigado, doutor Marco Antônio, sempre enriquecendo nossos debates com seus conhecimentos e sua dedicação. Pergunto se mais alguém deseja manifestar-se. Eu vou aproveitar para votar, então, e eu sigo também, com data máxima vênia da antiga relatora, eu sigo a posição do doutor Pedro Giuliotti. Eu entendo que o entregador, ele, como intermediário da empresa, ele responde. A empresa, se escolheu mal o intermediário, ela deve responder. É a antiga culpa in eligendo, né, do Código Civil. Então, eu entendo com toda a vênia que, nesse caso, deveria haver a responsabilização, sim, da empresa, né, do ponto de vista do consumidor,
E, por isso, eu voto com o relator. Meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso. Muito obrigado, doutor Calil. Indago se mais alguém deseja usar da palavra. Então, me parece que podemos passar à votação. E doutor Giuliotti, pelo provimento, doutor Marco Antônio também, né? Doutor Ponte, doutor Calil também, né? Doutor Jurandir Marsura. Eu voto com o eminente relator e entendo que realmente houve culpa em elegendo e a responsabilidade é solidária. O Código de Defesa do Consumidor é expresso nesse sentido. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Eu também voto pelo provimento, acompanhando o brilhante voto do doutor Giuliotti. Doutor Bonilha. Gentilmente. Doutor João, eu já me manifestei também. Sim, mantenha. A doutora Tatiana, doutor João. Eu acho que só falta eu me manifestar. Eu também voto com o doutor... Doutora Tatiana, perdão. Perdão. Obrigada. Voto com o doutor relator, acho que também é uma relação consumista e acho que as esferas não se misturam ao civil e criminal e ficou bem demonstrada da culpa em elegendo, como os colegas colocaram. Então, meu voto é pelo provimento do recurso nos termos bem propostos pelo doutor relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Me parece que falta... O doutor Sade já se manifestou também, então, por unanimidade, foi improvido o recurso apresentado. Perdão, senhor presidente, foi provido. Me parece que foi provido. Falei provimento. Que eu vi. Me perdoe, eu escutei improvido. Me perdoe. Mas só se eu me enganei, perdão. Peço perdão novamente. Então, pelo provimento, acompanhando o voto do unânime, por unanimidade, do doutor Pedro Giuliotti. Me perdoe, senhor presidente. É isso, imagina. Temos mais um destaque do doutor Pedro Giuliotti, 14.0695.000.498, 2015, hífen 3. Doutor Giuliotti, com a palavra. Sem som, tem que ligar o microfone, doutor Giuliotti. Sem som, doutor Giuliotti. Eu não tinha destacado esse processo. Qual que é o número? Perdão, essa é das turmas. Perdão, doutor Giuliotti. É das turmas. Bem, existe mais algum destaque? Alguém quer se manifestar sobre alguma outra coisa, sobre outro assunto? Então, me parece que estão encerrada a votação do pleno, ou alguma coisa faltando? Doutor João, tem um processo que está pautado para o pleno. Do senhor. Isso. Pois não, o senhor vai... É da Promotoria de Justiça de Peruíbe. Perfeito, o senhor vai se manifestar. Isso, porque esse processo ele está pautado para o pleno também. Pois não, perdão, pode... Pois não. Perfeito. Na verdade, o processo número 29.0001.02433366/2021-91, que é da Promotoria de Peruíbe. É uma situação bastante peculiar, não é? Cuida o presente feito de solicitação dirigida pelo senhor Gregório Pavan Freire de Carvalho à Ouvidoria Geral do Ministério Público, buscando obter relato circunstanciado e pormenorizado sobre o número de ofícios e respostas expedidos pelas promotorias de justiça de Peruíbe, a administração prefeitural local,
durante o ano de 2021. Diante do encaminhamento à promotoria, o responsável por ela, o senhor secretário, determinou a expedição de uma certidão, onde ficou esclarecido que no ano de 2021 a promotoria de Peruíbe registrou 1.038 ofícios, sendo enviados 985 e-mails para encaminhamento de documentos e 53 enviados pelos Correios ou entregue pessoalmente por parte da promotoria. Esclareceu o doutor promotor que não haveria condições de abrir vista de todos esses processos ou facultar acesso a eles ao requerente, sob pena de inviabilização total do expediente da promotoria. E abriu a possibilidade de o interessado indicar os feitos a que tivesse, a que gostasse de ter acesso, para que eles fossem disponibilizados. O requerente, na verdade, que agora se afigura como recorrente, vem e diz o seguinte, que ele não quer ter contato com alguns feitos, ele quer ter contato com todo o trabalho do Ministério Público na promotoria de Peruíbe, que envolva a Prefeitura de Peruíbe. Diante disso, houve efetivamente um indeferimento da notícia de fato e foi interposto o recurso. Eu estou me manifestando aqui pelo não provimento do recurso interposto, assinalando que a Lei de Acesso à Informação ela tem como objetivo assegurar o direito de toda e qualquer pessoa, salvo as vedações legais, de ter controle e acompanhamento dos atos da administração pública de forma geral, sempre pautando-se nos princípios da razoabilidade e do interesse público. Agora, é evidente que isso não se confunde com requerimentos desprovidos do mínimo fundamento ou propósito, que tem na sua essência objetivo apenas de suposto acompanhamento correcional dos atos da administração, sem que haja observância a qualquer critério técnico ou específico por quem não possua atribuição própria para tanto. Então, diante disso, e levando em consideração que o atendimento do pleito do recorrente traria como consequência a absoluta inviabilidade dos serviços de toda e qualquer promotoria, por parte de quem não tem poder correcional, sem apresentação de justificativa plausível, eu estou negando o provimento ao recurso e assinalando que a providência adotada pelo promotor, noticiando o número de feitos existentes, os ofícios expedidos, as respostas também recebidas, e abrindo a possibilidade de acesso, desde que indicado o feito a que o recorrente teria interesse, por si só mostra a plausibilidade do posicionamento adotado e a necessidade de improvimento do recurso. Então, é nesse sentido. Me parece que aqui há uma interpretação da lei de acesso à informação absolutamente às avessas. O promotor, em momento algum, se recusou a dar acesso aos feitos. Agora, o que não tem cabimento é parar uma promotoria de justiça, não é, e submeter o promotor a uma situação, assim como os funcionários, absolutamente inaceitável, não é? De disponibilizar todos os feitos para que uma pessoa que não tem poder correicional venha verificar se o Ministério Público está atuando a contento ou não. Então, o meu voto é pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se assim os exatos termos da respeitável decisão atacada. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte, a quem também cumprimento pelo excelente voto. E indago se algum dos colegas conselheiros deseja se manifestar. Eu gostaria de manifestar, pois não. Parabenizando o doutor... Com a palavra. Doutor João. Parabenizando o doutor João, o doutor da Ponte, pelo excelente voto. É importante o caso que foi trazido aqui, a conhecimento nosso. É uma espécie de fishing expedition, uma espécie inusitada de fishing expedition, não é? Que é vedada pelo direito pátrio, não é? E é uma espécie realmente inusitada porque eu nunca vi algo semelhante, mas se assemelha bem ao fishing expedition. Isso eu queria. Voto com o relator.
Pois não. Muito obrigado, doutor Saad. Mais alguém deseja falar? Eu também gostaria, doutor João, pois não, me permite acompanhar o voto do conselheiro da Ponte, ressaltando, mais uma vez, que a lei garante o acesso à informação. Evidente. Isso não está sendo negado. Mas é preciso que haja indicação do mínimo de fundamento e plausibilidade, porque senão o promotor de justiça na sua promotoria vai trabalhar apenas em atendimento a isso. Como se um cidadão chegasse num cartório judicial, mal comparando, permitam-me aqui, e pedisse certidão, atrás de certidão, atrás de certidão. E o cartório expediria certidões e não faria mais absolutamente nada, salvo fornecer certidões para aquela pessoa que as deseja. Evidente que se houver a indicação plausível, fundamentada da motivação, o promotor vai prestar essas informações e o cartório vai também, ainda nessa má comparação, fornecer as certidões. Mas isso não pode ser uma regra indiscriminada, sob pena de se inviabilizar a prestação desses serviços, ressaltando, como disse o relator, que não há uma natureza correicional na solicitação dessa pessoa que agora interpõe o recurso. Portanto, a mim me parece se deva também negar provimento a esse recurso interposto. É como eu voto. Muito obrigado, doutor Bonilha. Mais alguém quer se manifestar? Gostaria, doutor João. Com a palavra, doutor Calil. Me parece que o pleito do recorrente, como bem colocou o doutor da Ponte, ele fere o princípio da razoabilidade, não é? Não é possível que se detalhe tudo o que acontece na promotoria. Isso me lembra antigamente aqueles antigos, até foi mencionado pelo doutor Bonilha, antigos pedidos de certidão detalhada, em que o sujeito pediu a certidão de um cartório de todos os feitos em andamento, com toda a movimentação, provavelmente para se vingar do cartório. Então, isso fere o princípio da razoabilidade e não pode ser aceito, obviamente, em nosso sistema jurídico. Então, voto também com o relator. Muito obrigado, doutor Calil. E, além disso, doutor João... doutor Sá, qual a palavra? Além disso, o recorrente ele pode acompanhar os casos pelo Diário Oficial. Todos eles são publicados, instaurado o procedimento. Quer dizer, ele pode acompanhar pelo Diário Oficial, verificar os casos que são da comarca, daquela promotoria, não é? E atuar. Ou seja, ele não está sendo impedido de ter conhecimento desses casos. O princípio da publicidade está sendo cumprido dessa forma. Instaurado um procedimento, publica-se no Diário Oficial. E ele vai acompanhando. Muito obrigado, doutor Saad. Mais alguém deseja se manifestar? Mais algum conselheiro deseja se manifestar? Podemos passar à votação? Sim. Inicialmente, doutor Giuliotti, o próprio... Eu acompanho o relator. Pois não. Doutor Marco Antônio? Acompanho bem lançado o voto do relator. Obrigado. Doutor Ponte? Bom, doutor Ponte mantenha o entendimento. Doutor Calil, também. Doutor Jurandir Marsura? Eu acompanho o excelente voto do relator. Obrigado, doutor Marsura. Eu também acompanho o voto, doutor da Ponte. Doutora Tatiana, agora eu não esqueci. Boa tarde. Eu também acompanho o excelente voto do relator e entendo que isso, como o doutor Sádio mencionou, o requerente tenta pescar alguma informação sem nenhum fundamento legal. Então, o voto foi muito bem posto e eu acompanho o voto do relator. Obrigado. Pois não, obrigado. Doutor Bonilha, mantém... Sim, doutor João. Ratifico o meu voto aqui, acompanhando o relator pelo improvimento do recurso. Obrigado, doutor Bonilha. Doutor Saad também mantém. Também. E, então, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso, sendo mantido o brilhante voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Prosseguindo na pauta do pleno, temos o expediente
Dr. Jurandir Marsura, expediente 43044000614 de barra 2021, hífen 6, traço 6. Dr. Marsura. É do pleno esse julgamento? Eu não estou identificando. É do pleno. Quer repetir o número, por favor? Pois não. 43044 000614 barra 2021. Já localizei. Pois não. Perfeito. O senhor vai justificar o voto? Que todos receberam, né? Eu acho que poderia perguntar se todos receberam, né? Se há alguma divergência, né? Porque talvez não haja necessidade de ler caso a caso, né? Que eu tenho 4 votos, né? Eu acho que os demais colegas têm todos tem vários também. Perfeitamente, doutor Márcio. Todos receberam. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, podemos votar em bloco ou individualmente? Seja o caso. Como? Votar em bloco, sem dúvida. Todos de acordo, né? Então, declaro aprovado o voto do doutor Jurandir Marsura. E tem mais um que é do consumidor, que é o 430167 0003572 barra 2001, hífen 8. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Do doutor Marsura também. Ninguém tem? Podemos votar em bloco também? Então está aprovado. Declaro aprovado o voto do Dr. Marsura. O próximo item é Infância e Juventude, é o processo 36.1144.00000977 barra 2021, hífen 2, também Dr. Jurandir Marsura. Alguém tem alguma dúvida, tem algum esclarecimento do Dr. Marsura? Não tendo, então, podemos votar em bloco também. Alguém discorda? São todos de acordo? De acordo. Então, declaro que, por unanimidade, foi aprovado o voto do Dr. Jurandir Marsura. A seguir, o último item do Dr. Jurandir Marsura, que é Habitação e Urbanismo. É o processo 14.0246.000060 barra 2021, hífen 1. Doutor Marsura, alguém tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento? É porque todos receberam o expediente, então, com certeza, estão habilitados a votar. Podemos votar em bloco? Sim. E ninguém é contrário? Então, está aprovado o voto do Dr. Jurandir Marsura. Passamos agora a expedientes do Dr. Pedro Giuliotti. É o processo 43.0161.0000680 barra 2021, hífen 1. Doutor Giuliotti, deseja... É processo de turma, Excelência? É de turma. Não, sim, mas Eu só destaquei um processo, Excelência. Não é de turma, é do pleno, né? Não, ele perguntou se é de tu, não é isso? Eu só destaquei um processo, aquele que eu já li. Os demais, então, para julgar em bloco. Nessa é do pleno. Eu só destaquei um processo, Excelência. Pois não. Então, os outros não há necessidade.
vou para julgar em bloco. Doutor João, me permite, eu acho que poderia reunir todos os processos do mesmo relator e votar em bloco, todos. Pois não. Um a um. Tudo bem, já que todos receberam, né, os votos e estão devidamente esclarecidos, então eu vou só, além desse processo, cujo número, desse expediente cujo número eu li, também temos o consumidor 430161000823/2021 hífen 5, do consumidor 430161000919/2001 hífen 7, consumidor também 380739 0018 006 /2021 hífen 1, e habitação e urbanismo 140718 0000 329/2020 hífen 3, e patrimônio público 381144 000 1255/2021 hífen 7. Podemos... Alguém Doutor, tem alguma dúvida? Pois não? Faltou o 430306 000479. Pois não. Perdão. Esse já foi com destaque, não foi? Não. Esse é outro. 430306 0000 479/2021 hífen 1, do patrimônio público. Perfeito, excelência. Todos os bens deseja esclarecimento, quer se manifestar? Nada, excelência. Só destaquei um que já foi lido. Pois não. Já podemos, então, votar em bloco e alguém é contrário? Então, vamos considerar aprovado. Então, declaro aprovado o voto do doutor Pedro Giuliotti. Agora, doutor Saad Maslum. Podemos passar, doutor Saad? Podemos, sim. Podemos votar em bloco também. O voto já todos receberam. Sim. São... então, são números... Querem que eu leia todos os números ou todos estão informados? Doutor João, me perdoe o encaminhamento, mas me parece que talvez fosse interessante a leitura dos números e, em seguida, a votação em bloco para que não houvesse nenhuma dificuldade. Me perdoe, é apenas correto, um encaminhamento da questão. Está corretíssimo, doutor Antônio Carlos da Ponte, muito obrigado. Então, o primeiro expediente é 140161 0000-607/2018 hífen 1. O seguinte, 140370 0000-692/2021 hífen 1. O seguinte, 14 é do Habitação e Urbanismo. 140436 0000-382/2021 hífen 9, do Patrimônio Público, 420247 000-2146/2021 hífen 1, e Patrimônio Público, o seguinte, 381144 000-1248/2021 hífen 7, e apenas isso. Alguém deseja fazer mais algum destaque, alguma consideração, alguma manifestação? Doutor João. Pois não. Eu gostaria só de comentar um desses casos, que é o 29.0001 000-6150. Pois não. Da 6ª Promotoria de Justiça do Consumidor da capital. Pois não. Houve recurso
da União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, denominada Uniesp, e eu dei provimento ao recurso para arquivar. A alegação aqui da Uniesp é que já existem ações civis públicas propostas por outros legitimados para abordar essa questão que foi colocada pela promotoria, que tem por objetivo, esse inquérito específico, investigar possível ocorrência de publicidade enganosa na campanha denominada Uniesp Paga, então realizada pela instituição privada de ensino superior Uniesp, campanha esta consistente na promessa de pagamento de parcelas do financiamento estudantil, o FIES, dos estudantes, o que, se comprovado, constituiria prática abusiva. O recorrente, ele demonstrou nos autos que essa específica questão já foi objeto de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, proposta pelo Ministério Público Federal e proposta por outras entidades colegitimadas. O promotor, doutor César, eminente promotor, doutor César Ricardo Martins, ele sustenta dizendo que ele precisa investigar se efetivamente houve ou não publicidade enganosa. Eu entendi que não é o caso, porque a publicidade enganosa é a causa de pedir, justamente das ações, de todas as ações propostas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Federal. Ou seja, ainda que o promotor comprove que houve publicidade enganosa, ele não haverá sentido algum, não haverá a perda de objeto, porque o objetivo, ao se comprovar a efetiva ocorrência de publicidade enganosa, né, caberia, então, ao promotor ingressar com uma ação civil pública postulando o quê? Justamente aquilo que já postularam a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, ou seja, ela não teria sentido. E o tribunal também decidiu, em determinado caso, que não é bem publicidade enganosa, mas sim descumprimento por parte da Uniesp de cláusulas dos contratos que foram assinados pelos estudantes. Então, é caso a caso que tem que ser analisado. É assim que está sendo encaminhado na Justiça Estadual e também na Justiça Federal em ações propostas pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público Federal. Então, é por isso que eu achei que a causa já está em discussão por mais de uma entidade legitimada. O voto está... Procurei fundamentá-lo bem, trazendo à colação, inclusive, decisões que foram colocadas nesse processo da ação proposta pela Defensoria Pública. Então, é nesse sentido que eu fundamentei o provimento ao recurso para determinar o arquivamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sadi Maslum, parabéns pela brilhante manifestação. E podemos votar por unanimidade pela aprovação dos votos do doutor Sadi. Esse caso, me perdoe, esse caso... Ele faz parte. Sadi, essa eventual publicidade enganosa está contida em outras ações aforadas por colegitimados. Então, sim, há até uma aparente litispendência, haveria uma litispendência. Exatamente. Perfeito, Exatamente. perfeito. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente. Pois não, doutor. Eu gostaria até de sugerir que todos nós, que quando nós dessemos procedência e arquivarmos, e na proposta de arquivamento do inquérito, que ela fosse sempre destacada, né? Que, como é uma providência que não é comum o arquivamento do inquérito, em toda vez que um conselheiro fizesse proposta de arquivamento do inquérito, que essa proposta fosse, que esse voto fosse destacado para conhecimento de todos. A doutora Tatiana, acho que está correto, né? Como é que a senhora se manifesta? Não, me manifesto no sentido do doutor Giuliotti, para a gente fazer esse encaminhamento. Perfeito. Tá. A sugestão acolhida, doutor Giuliotti. E agora podemos passar, então, a votação das turmas. Aqui falta votar em bloco, inclusive aqueles 5
casos meus, não é? Que já estou sim, todos... sim. Me parece que estou faltando, né? Obrigado. Sim, exato. Perdão, doutor Saad Mazloum. Então, podemos aprovar, por unanimidade, todos os votos apresentados pelo doutor Saad Mazloum. Com o relator. Pois não. Então, declaro aprovados os votos, todos os votos do doutor Saad Mazloum, e eu indago se os processos sigilosos são do pleno ou são de turma? São da primeira turma. Pois não. Então, podemos passar o julgamento das turmas, mas, por último, não é os julgamentos sigilosos? Os sigilosos é no final, não é isso? Porque é um link separado. Isso. Perfeito. Bom, todos receberam a doutor... Perdão, doutor Giuliotti tem um destaque, né, doutor Giuliotti? Sim, tem um destaque. Pois não, que é o... 29, ou 140695. Perfeito. O senhor tem a palavra, doutor Giuliotti. É o procedimento CEI 29001 0079 159 2021-58, CIS número 14 0695 00000498 /2015. Eu só destaquei porque eu achei que era um caso relevante. Inquérito civil instaurado para apurar suposto enriquecimento ilícito consistente em involução patrimonial incompatível do ex-tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, José Afonso Adriano Filho. Investigação iniciada como desdobramento do inquérito civil número 14.0695 0003 /2015, que apurou contratações ilegais realizadas pelo Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral da Polícia Militar, culminando no ajuizamento pelo Ministério Público de ação civil pública por atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da administração pública em face do investigado, pedido judicial de afastamento de sigilo bancário e fiscal, existência de condenação criminal na Justiça Militar quanto às contratações fraudulentas. Conselho de Justificação decretou a perda do posto e da patente do investigado, além de cassar seus proventos. Ajuizamento pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo de ações civis públicas por atos de improbidade administrativa consistente em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário em face do investigado. Suficiência das medidas já adotadas, desnecessidade de prosseguimento da presente apuração, manutenção da promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos, homologação, recomendando-se que o ilustre promotor de justiça atente para a alteração da Lei 8.429/92 quanto à legitimidade ativa para as ações de improbidade, ressaltando-se que o disposto no artigo 3 da Lei 14.230/2021, que dispõe que no prazo de 1 ano a partir da data de publicação da referida lei, o Ministério Público deverá manifestar interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso, ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso, sob pena do processo ser extinto sem resolução do mérito. É assim que eu voto, senhor presidente. Eu destaquei porque eu entendi que é um caso extremamente relevante, em que já foram tomadas todas as providências cabíveis pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pela própria Polícia Militar. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Alguém deseja se manifestar? Fazer algum comentário? Eu tenho um destaque também, doutor João, mas vou deixar para depois, então. Não, sobre o voto, então. Não, então... sobre o voto, não. Sobre o voto, não. Podemos passar a votação. Pois não? É da primeira turma o voto. Primeira não, segunda. Da segunda turma, desculpa. É segunda. Então... Perdão, Nós vamos votar a turma agora, é isso? O doutor Calil é da primeira turma. Sou da primeira turma, não? Perdão, eu pulei. Mas podemos votar do doutor Giuliotti, o voto do doutor Giuliotti?
Bom, o próprio doutor Giuliotti deve manter, né? Doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir Marsura. Eu sou da primeira turma. O Marco Antônio é da primeira também. Perdão. Agora eu... Perdão. Então, você, doutor Giuliotti, doutor Ponte, doutor Jurandir Marsura. Sim, de acordo. Bonilha. E o doutor Bonilha. Então, aprovam, estão de acordo. Sim. Então, está aprovado o voto do doutor Pedro Giuliotti. Há mais algum destaque da segunda turma? Já que eu... Não, excelência. Nenhum então, destaque. podemos... Perdão, agora, da primeira turma, o doutor Calil... apenas um... Sim. Posso? Qual o número do voto, doutor Calil? É o CIS 140695-0000985/2013. É um caso em que figura como investigado o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Robson Ridel Marinho. Perdão, eu não... Ele está... O número SEI é 29001-0193145-2021-95. Está na lista da primeira turma. Ele deve ser... Deixa eu ver qual que é o número dele. Eu estou localizando agora, perdão. Ele deve ser o quinto ou sexto naquela lista dos... Certo. Deixa eu entrar aqui. Localizei. É o 140695-0000985/2013-1. Realmente é esse caso, doutor Calil. Pode, por gentileza, com a palavra. Não, muito obrigado, senhor presidente. Senhores, eu só pedi o destaque por conta da relevância do caso e porque também ele acabou sendo noticiado no passado na imprensa, então entendi por bem trazer a consideração dos demais esse voto, que é no sentido do arquivamento, da manutenção da promoção do arquivamento. É um inquérito civil que foi instaurado para apurar suposto enriquecimento ilícito, que seria consistente numa evolução patrimonial incompatível de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Robson Ridel Marinho, sendo que, na verdade, houve a instauração de 2 inquéritos civis em promotorias diferentes e um andou mais rápido do que o outro e acabou culminando na propositura de 2 ações civis por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público em face do investigado. Como as ações, o objeto da investigação desse inquérito civil já foi abarcado em uma das ações civis públicas que está em andamento, onde, inclusive, foi pedida uma medida cautelar de bloqueio de bens e também foi proposta uma medida para que houvesse a interrupção da prescrição. O objeto desse inquérito civil acabou sendo esgotado. Então, nos termos da manifestação do doutor promotor, eu estou concordando com o arquivamento, porque a matéria aqui já é objeto de uma ação civil pública que está em andamento, e, inclusive, com disponibilidade de bens do investigado.
Então, nesse sentido, o meu voto é pela manutenção do arquivamento. Muito obrigado, doutor Calil. Alguém deseja se manifestar? Doutor João. Pois não, com a palavra, doutor Sara. Não sei se eu estou impedido, porque esse caso, foram propostas 2 ações, e, se não me falha a memória, foi pouco antes de eu me promover, e eu fui um dos autores de uma ou das 2 ações. Pois. Então, essa é a da Eletropaulo. Tem uma que diz respeito aos contratos feitos com o metrô, da Alstom com o metrô, e a outra, e essa que diz respeito a esse inquérito civil específico, diz respeito à Eletropaulo. Sim, a minha era do metrô, da Alstom. Isso, as 2 são da Alstom. As 2? A Alstom teria sido envolvida na negociação do contrato com o metrô e também com a Eletropaulo. Essa que está sendo arquivada, que está sendo mantido o arquivamento, é que diz respeito à Eletropaulo, não a do metrô. Porque já é objeto das ações, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum atuar nesse caso. Salvo se alguém de forma diversa, né? Doutor Marco Antônio, quer se manifestar? Não? Eu também não. Podemos votar, então, na primeira turma. Doutor Calil. Então, eu insisto, o meu voto é no sentido da manutenção, da promoção do arquivamento dos seus próprios fundamentos, já que há uma ação em andamento que esgota toda a matéria que estava sendo aqui investigada. Pois não. Nesse que eu voto. Então, doutor Marco Antônio. No mesmo sentido, senhor presidente. No mesmo sentido, pois não. Eu também voto nesse sentido. Doutor Saad, também. Voto nesse sentido, apenas quis deixar consignado esse fato, mas eu realmente não me vejo, salvo... Pois não. Ao contrário, não vejo qualquer impedimento ou suspeição, sobretudo porque se trata de arquivamento desse fundamento. Então, eu voto com o relator. Obrigado, doutor Saad. Então, declaro aprovado o voto do doutor Antônio Calil Filho e indago se há mais algum destaque. Não havendo, podemos passar a... Presidente. Pois não, com a palavra. Eu queria colocar um processo em destaque, tendo em vista o tema. O número desse processo é 43.0695. Pois não. .0000780. Pois não. /2021. Pois não. Trata-se, na verdade, de uma promoção de arquivamento realizada pela Promotoria do Patrimônio Público da capital, envolvendo um fato interessante. Houve uma representação, e, segundo essa representação, a Fundação Butantan, ela teria, na verdade, contratado uma empresa para fazer o transporte de vacinas da China para o Brasil. E haveria uma diferença, na verdade, no pagamento. Enquanto o valor de mercado por quilo para o transporte da vacina estava sendo fixado em $10, a Fundação Butantan ela pagou $60. Foram feitas mais de 30 viagens, houve uma movimentação de toneladas e, evidentemente, que isso causou, dentro da representação, dentro da concepção defendida, um sensível prejuízo ao patrimônio público. E foi solicitado ao Ministério Público que tomasse providências. O promotor do patrimônio público, ao tomar conhecimento disso, ele solicitou informações à Fundação Butantan. A Fundação Butantan vem e diz que é uma entidade de direito privado e, nessa condição, ela não tem obrigação nenhuma de proceder a qualquer procedimento licitatório. E, por essa razão, entendia que deveria haver o arquivamento.
e o promotor ele fez a promoção de arquivamento. Acontece o seguinte, a Fundação Butantan realmente é uma entidade privada, mas ela foi constituída com a finalidade única de fomentar as ações do Instituto Butantan. O Instituto Butantan, que recebe verba pública, verba da Secretaria da Saúde. E é importante ainda frisar que tudo que é arrecadado pelo Instituto Butantan é revertido em favor de quem? Da Fundação Butantan. Há, inclusive, um expediente, três expedientes no Tribunal de Contas do Estado, aonde se busca fazer uma avaliação cuidadosa e criteriosa da atuação da Fundação Butantan, uma vez que, não poucas vezes, o procedimento licitatório tem sido afastado sob o argumento de que a Fundação Butantan é um ente de natureza privada. Realmente, é um ente de natureza privada. Acontece o seguinte, ela foi criada exclusivamente para fomentar as ações do Instituto Butantan. E tudo que é arrecadado pelo Instituto Butantan é revertido em favor da Fundação Butantan. Então, diante desse quadro, me parece que o fato é de extrema gravidade e ele merece uma apuração. Eu estou convertendo o julgamento em diligência, estou pedindo a juntada de cópias do processo aonde houve a contratação dessa empresa, que cobrou $50 a mais por quilo no transporte. Estou solicitando também que sejam juntados aos autos os contratos relacionados ao Tribunal de Contas, onde há o questionamento desse assunto. Estou pedindo também a oitiva do presidente do Instituto Butantan. Eu não estou solicitando a instauração imediata de inquérito civil, não é? Ou de procedimento apuratório preliminar. Muito pelo contrário, eu estou pedindo para que os fatos sejam esclarecidos, convertendo o julgamento em diligência e dando a oportunidade ao promotor de justiça, após essas providências, de ou insistir eventualmente no arquivamento ou ingressar com inquérito civil, com ação, tomando por base esses graves fatos noticiados. Então, esse é o encaminhamento que eu estou dando a essa questão e trago à baila, trago ao conhecimento do colegiado, embora esteja submetido a julgamento pela turma, porque acho que esse é um fato muito importante. Não é? Me preocupou muito a argumentação trazida, não é? Porque é uma argumentação, de certa forma, um tanto quanto sedutora, porque quando nós analisamos a atuação da fundação, é evidente que nós estamos falando de uma instituição privada, mas que foi constituída exclusivamente para atender às necessidades do Instituto. E o maior doador da fundação é exatamente o Instituto, o valor recebido pelas vacinas, pelos imunizantes que são negociados. Então, diante disso, eu estou adotando essa providência, convertendo o julgamento em diligência, fornecendo ao promotor a possibilidade de, depois da juntada desses documentos, manter a sua posição ou, eventualmente, tomar outra providência. Então, eu queria trazer isso a público, ao conhecimento dos colegas, dada a relevância que o fato me parece que apresenta. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte, pelo excelente voto e suas sensatas considerações, muito importante. Eu indago se algum conselheiro deseja se manifestar a respeito. Acompanho o brilhante voto do relator. Acho que todos acompanhamos, né? Podemos votar em bloco também? Alguém é contra? Não. Podemos considerar aprovado, então, o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte nesse expediente. Há mais algum destaque? Doutor Saad, deseja
Só signando que esse caso é da segunda turma. Sim, exatamente, da segunda turma, exato. Perdão, doutor Jurandir Marsura, doutor Antônio Costa da Ponte, doutor Pedro Juliotti e doutor Bonilha. Sim. Então, todos estão de acordo. Então, unanimidade, a segunda turma aprova o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Mais alguma coisa? Ou podemos passar para o julgamento sigiloso? Eu acredito que só considerar aprovados todos os processos relacionados, né? Das duas turmas, né? Perfeito. Se encontram disponíveis. Eu pretendia falar ao final da aprovação, da discussão do voto sigiloso, mas já me antecipo, anunciando que os votos dos relatores foram devidamente analisados e aprovados, tanto os do pleno como das turmas, e que, por unanimidade, aprovaram os votos dos relatores, salientando que todos os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Perfeito. Mais alguma coisa? Não. Podemos passar para o... Doutora Tatiana, podemos passar o julgamento sigiloso? Aí seria interessante que quem está presente à sala não mais permanecesse para se gravar a sessão seguinte, não é, do sigiloso? Ou existe outra... Tem um outro link, né, doutor João? Pois não? Acho que nós poderíamos sair e ingressar no outro link. Exato, tem outro link. Pois não. Temos que sair desse link e... Isso, perfeito. Então, vamos encerrar, então, e passando a